Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando a aula de Ética Política e Sociedade. Sou o professor José Matias Filho e a gente vai dar continuidade, então, à nossa abordagem da unidade 1, né, que é o centro aí das temáticas dessas aulas. E hoje nós fechamos, então, a abordagem da nossa primeira unidade de estudos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. A gente já se conhece aí da caminhada, né? E desejo já desde o início uma boa aula e que você possa aprender bem os conteúdos de hoje, tá certo? Então, falando de ética política e sociedade. Na nossa aula 3, nós vamos falar, então, sobre a filosofia medieval e também sobre a razão no centro do conhecimento, ou seja, são dois temas, né? Quando a gente fala da filosofia medieval, a gente está falando do período em que nós temos o desenvolvimento da Idade Média. E aí, o decorrer da Idade Média vai fazer com que chegue-se à modernidade e mude a concepção de mundo. Ou seja, nós vamos ter, na Idade Média, uma visão de mundo teocêntrica, e nós vamos ter depois a transposição, né, com o homem agora tendo a sua caminhada, né, diretamente com a razão no centro do conhecimento. E a gente vai ver que antes, aquela filosofia do contexto grego, ela vai se relacionar com a teologia. Por isso que nós vamos ter um longo período, que é a Idade Média, em que o homem deixa de desenvolver a abordagem racional de uma forma individual, de uma forma que leve a toda aquele desenvolvimento que a gente viu durante a filosofia clássica, porque quem vai ditar a forma de pensar vai ser a Igreja Católica. E aí, um longo período, a Idade Média são 1000 anos, né? E durante esse longo período, a visão de mundo vai ser uma visão teocêntrica. E quando a gente vai falar da razão no centro do conhecimento, essa transposição da visão teocêntrica para agora uma organização da sociedade, uma forma de pensar que a razão ela deixa o homem, então, autônomo. Por isso, razão no centro do conhecimento, tá certo? Essa é, então, a abordagem para a nossa aula de hoje. E aí, conforme você pode acompanhar no quadro, nós estamos, então, na nossa unidade 1, né? Formação do pensamento ocidental. E hoje nós vamos ver o quê? Os tipos de conhecimento filosófico e a razão no centro do conhecimento. Tipos de conhecimento filosófico, no caso aqui, a Idade Média e a filosofia medieval. Tá certo? São as duas abordagens que nós temos para a nossa aula de hoje. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Alguma questão das nossas aulas anteriores? Alguma dúvida que vocês queiram sanar? Então, antes da gente iniciar, se você tiver alguma proposição, né, já vai passando, que hoje nós vamos desenvolver, né, essa abordagem, mas também fazendo um link com os conhecimentos anteriores, tá certo? Então, vários bons dias aqui e um questionamento também, né? Hoje, então, as sessões 1.3 e 1.4, isso mesmo. Nós temos, então, essas duas sessões para a gente desenvolver na aula de hoje, né? Porque nós temos 4 sessões por unidade. Então, se a gente for fazer, né, o cálculo certinho, seriam o quê? 16 aulas. E nós temos 12 aulas, né? São 12 semanas, 12 encontros, tá certo? Então, sempre em uma unidade ou outra, nós vamos fazer juntar, né, 2 sessões. Quando a sessão tiver, então, essa continuidade, né? E der para fazer esse link, tá? Então, nessa final de unidade, nós conseguimos fazer esse link dessa transposição, né? Sem ter aí que fazer uma abordagem maior em cada uma das sessões, tá certo?
Então, nessa aula a gente tem essa possibilidade. Então, seção 1.3 e 1.4, tá bom? A Silvia que está mandando aí esse questionamento. Então, a filosofia medieval, né? Vamos começar falando da filosofia medieval, que foi esse longo período da história da humanidade em que a visão de mundo foi a visão teocêntrica. A igreja, ela é a instituição forte que vai o quê? Organizar a sociedade da Europa com a queda do Império Romano. E dois momentos da filosofia medieval nós vamos ter aí mais enfatizados na literatura, a patrística e a escolástica, tá certo? Quais são, então, as principais características quando a gente fala de filosofia medieval? Antes de falar de filosofia medieval, vamos ver o que foi a Idade Média, né? A Idade Média é esse longo período da história da humanidade que se inicia quando o quê? Quando o Império Romano do Ocidente, ele cai, né? Ele perde a sua força, e aí nós temos a Igreja Católica que fazia parte desse Império Romano. E a Igreja Católica ela vai assumir, então, a responsabilidade de organizar a sociedade, já que nós não temos mais, né, no sentido de que aquela sociedade não tinha mais uma representatividade forte para organizá-la, né, a Igreja Católica ela vai assumir essa responsabilidade de organizar a sociedade, né? O Império Romano ele cai no Ocidente, porém lá no Oriente a gente vai ter uma continuidade, né, ainda do Império Romano, mas a Idade Média, de uma certa forma, ela é desenvolvida no Ocidente. E aí no Ocidente a gente tem a Igreja Católica como essa representante, tá certo? Então só para contextualizar, a Idade Média começa com a queda do Império Romano no Ocidente e aí a Igreja Católica assume essa responsabilidade. Nesse período, nós temos o quê? Nós temos já o cristianismo que se desenvolveu as suas bases, né? Porque nós temos o fato histórico de Jesus Cristo que muda a história da humanidade. Olha para o nosso calendário. O nosso calendário é baseado o quê? Né? No próprio fato histórico de Jesus Cristo. Então, nós temos o ano 1 com o nascimento de Cristo, né? E aí, os primeiros séculos vão ser o quê? Vão ser a organização da mensagem cristã, né, a escrita dos evangelhos, e a fé cristã ela vai ser expressiva no contexto do Império Romano, né, e ela vai ser a crença que vai sobressair, porque nós, analisando o contexto ali do Império Romano, existiam diversas crenças, né? O cristianismo era mais uma, só que ele se sobressai, né? Ele vai ter uma organização, e aí, por ele ser a crença mais expressiva, o Império Romano, ele agrega ao seu meio, né? É uma estratégia, por quê? O Império Romano, ele não destruía, né, os grupos, né, que ele conquistava, por exemplo, né, os povos que ele conquistava. Uma das estratégias era o quê? Era manter a cultura desse grupo, e aí sim, esse grupo ia ser bem mais submisso, né, ia pagar os impostos, enfim. Com o cristianismo, né, houve perseguição, houve sim, né, momentos de violência, só que como, por mais que o Império Romano ele lutasse contra, mais os cristãos aumentavam. E aí a fé cristã passa a ser essa religião do Estado, tá certo? Então, na Idade Média, vai ser o período em que a igreja já está constituída, já tem aí a formulação, mas ainda falta se desenvolver a doutrina, né, propriamente da fé cristã, né? E aí, é esse momento em que grande parte do que se tem hoje no catecismo da Igreja Católica, em toda a doutrina católica, é formulado na patrística e na escolástica. E aí a igreja também, ao mesmo tempo, já vai, né, organizando a sociedade, ali, que está agora sem Império Romano, a partir dessa doutrina, né, que faz parte da vida do povo, é imposta na vida do povo, e ela rege a vida, rege as relações sociais, rege o quê? Questão de justiça, tudo faz parte das ideias
da Igreja Católica, da expressão, né, de vontade divina. Por isso, teocentrismo. Deus é o centro de tudo. Tá certo? Então, as principais características da filosofia medieval, aí, quando a gente fala em filosofia medieval, nós estamos falando do estabelecimento do pensamento, desse desenvolvimento intelectual que acontece na Idade Média. Então, nós vamos ter, na Idade Média, né, enquanto filosofia medieval, o encontro da cultura grega com a cultura romana. E quem é a cultura romana nesse momento? É a Igreja Católica. E por isso, nós vamos ter, então, uma junção de conhecimento filosófico com a religião. E, nesse sentido, a filosofia, ela tem aspectos que são diferenciados em relação à fé. E aí, a igreja, que tem aí o desenvolvimento intelectual nas mãos, ela vai conciliar o quê? Filosofia com a fé, filosofia com teologia. Então, a gente vai ter uma união da fé cristã com a razão, né? Os conceitos da filosofia grega vão ser aplicados ao cristianismo. Então, aquele conhecimento verdadeiro, né, que era proposto desde lá do Sócrates, a busca do conhecimento em Platão e também em Aristóteles, agora ela vai ser o quê? A busca da verdade divina. É essa que vai ser a relação que a igreja vai apresentar abordando a filosofia. Então, a gente vai ter uma cristianização do Platão e uma cristianização do Aristóteles, tá certo? Então, no primeiro momento em que a religião cristã está sendo desenvolvida ali no Império Romano, ela primeiro se organiza enquanto fé, né? Como eu mencionei. Então, a gente vai ter o quê? Os padres apostólicos e os padres apologistas que vão estabelecer as bases do cristianismo enquanto a recolta dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Porque nós temos o fato histórico de Jesus Cristo e depois da morte, nós vamos ter os apóstolos que vão escrever os evangelhos, né? E aí atestando toda a vivência com Jesus, morte e ressurreição, que faz parte da fé cristã, né? E esses escritos vão ser desenvolvidos, aí a gente vai ter o Novo Testamento, que compõe, então, a Bíblia católica, né? A Bíblia cristã, melhor dizendo, e nós vamos ter o quê? Os padres apostólicos que vão defender essa fé que foi ali escrita, né? Nos evangelhos, enfim, nas escrituras. E defender essa fé também. Por quê? Porque a gente tem um contexto de outras crenças junto ali do Império Romano, né? Então, do século I ao século II, nós temos o cristianismo sendo desenvolvido, nós vamos ter, né, esses ensinamentos de Jesus que depois vão ser defendidos e vão ser a base da fé cristã, né? Então, nós vamos ter do século I ao século III, tanto o fato de Jesus Cristo, como depois a escrita dos evangelhos e a defesa dessa fé. E do século IV ao VIII, a gente vai ver que esses textos que foram escritos, toda aquela base que dá corpus para a Igreja Católica, né, ele vai ser reelaborado para apresentar o quê? A doutrina da igreja, porque uma coisa é ter as escrituras, é ter os evangelhos, é ter as cartas. Outra coisa é ter, né, a própria organização da igreja, porque a partir da interpretação da escritura que se tem, então, a prática da fé, não é? Então, a igreja tem essa função, né? Então, naquele momento, isso é desenvolvido. E aí, a patrística vai ser esse momento em que se estabelece, a partir, né, da interpretação da escritura, dos evangelhos, né, a própria doutrina, ou seja, aquilo que vai ser a organização interna da igreja, aquilo que vai ser o que? Os princípios e verdades de fé que vão ser passados por meio da catequese, por meio da instrução do povo, né? E aí a gente vai ter o quê? Uma preocupação em adaptar esses ensinamentos, né, que são da fé, com os princípios que são lá da filosofia. E aí a gente vai ter o Platão, né, que vai ser cristianizado nesse momento. Então, patrística é a cristianização do Platão, do pensamento do Platão. Lembra que o Platão ele falava do mundo das ideias e do mundo sensível? Agora o Agostinho, que é o representante aqui
desse momento da patrística, ele vai conciliar esse pensamento do Platão lá do mundo das ideias, que teria as formas perfeitas, né? Lembra disso? Então, o Agostinho de Hipona, ele vai dizer que esse mundo das ideias é o céu. E essa relação que existe, né, de que o conhecimento do homem se desenvolve pela razão, contemplando as formas perfeitas, é o processo do homem relacionando-se com Deus. E aí ele tem a contemplação da verdade divina. Então a gente tem aí uma cristianização do pensamento do Platão. Na escolástica, escolástica vem do termo escola, ensino, instrução, né? Vai ser o momento em que essa doutrina que já estava ali sendo desenvolvida pela patrística vai ser reestudada. Novamente, nós vamos ter uma relação com a filosofia clássica, e aí agora nós temos o quê? O Platão, que era discípulo de Sócrates, que foi cristianizado. A gente vai ter também o Aristóteles, que foi discípulo do Platão, que vai ser cristianizado pelo Tomás de Aquino. Né? Então, se o Platão falava que o nosso mundo sensível deve ser desprezado, e aí o mundo inteligível, o mundo das ideias, deve ser aquele que tem a verdade perfeita, agora é o céu, não é? Dentro da relação que o Agostinho fez. Mas o Aristóteles, que é discípulo do Platão, fala que o mundo sensível é o lugar de contemplação da verdade. Como agora relacionar tudo isso dentro da doutrina cristã? E aí o Tomás de Aquino entra e cristianiza o Aristóteles. Ele vai dizer, não, o mundo sensível, ele é o mundo que engana, ele é o mundo realmente que nos leva a diversos caminhos, mas esse mundo, ele é criado por Deus também, né? Aqui, toda a realidade natural, né, que existe, ela é criação de Deus. E aí, nós vamos ver que há sempre o quê? Uma forma de justificar a fé a partir da razão, ou seja, a relação aí entre filosofia e teologia, tá certo? Então, esses dois momentos, então, a patrística e a escolástica vão desenvolver, né, uma cisão entre conhecimento filosófico e conhecimento teológico. E aí você se pergunta por quê, né? Por que aconteceu isso? Porque a cultura grega, ela chegou na cultura romana, porque os próprios processos históricos conduziram a isso, né? Então, nós tivemos, né, as navegações, nós tivemos todo o desenvolvimento do comércio, e tudo isso fez com que as culturas se encontrassem. E a cultura grega, chegando, né, ao meio cultural de Roma, né, ela deu um choque, porque ali estava o quê? A cultura religiosa cristã. E, então, a filosofia medieval vai ser esse momento em que vai se fazer essas relações entre cultura grega e cultura romana, que é essa cultura religiosa católica. E, ao mesmo tempo, vai se desenvolvendo toda a tradição da Igreja Católica, toda a doutrina da Igreja Católica, e ela vai desenvolvendo também, né, a organização social, porque ela vai ditar na sociedade o que pode e o que não pode, e todas as regras que estabelecem as relações nessa sociedade. Tá certo? Patrística, então, vem de padres da igreja, né? Então, os padres da igreja são aqueles que estão à frente da comunidade. Então, padre é pai, né? Quem está à frente é o pai da comunidade. Então, a gente vai encontrar na literatura sempre a menção de padre, né? E os padres da igreja, que é a patrística, também são esses que organizam essa comunidade religiosa, que depois ganha esse corpo maior e vira essa expressividade que é a Igreja Católica. Tá certo? Então, durante toda a Idade Média, o que prevaleceu foi a visão teocêntrica de que tudo devia ser organizado por vontade de Deus. Né? E aí a igreja é essa que estabelece a vontade de Deus, porque ela desenvolve esses processos. Tá certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguma questão que vocês queiram que eu retome? Eu vi agora no chat que eu estou indo rápido demais, então desculpa aí, eu vou
tentar desacelerar um pouco nos próximos slides, tá bom? O que a gente falou até agora foi o quê? Idade Média. Idade Média inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente, beleza? E aí, com a queda do Império Romano do Ocidente, quem fica no lugar é a Igreja Católica. Mas para a Igreja Católica ser essa potência, ter esse poder, né, que marcou toda a Idade Média, o que eu apresentei para você? Teve que se estabelecer as bases do cristianismo. Então, antes da gente ter a patrística e a escolástica propriamente dito, nós temos toda uma fundamentação dessa fé cristã, que vai estar sendo desenvolvida junto com outras crenças, e pelo cristianismo ter sido tão expressivo, ter ganhado tantos adeptos, ele é aderido pelo Império Romano, certo? Com a queda do Império Romano, a igreja já está forte, já está estabelecida, e ela fica no lugar do Império Romano para organizar essa sociedade ali europeia que caracteriza esse período da Idade Média. Então, resumidamente, foi isso que eu falei muito rápido, tá? E aí, com esse estabelecimento da fé cristã, da Igreja Católica, como organizadora da sociedade, nós vamos ter esses dois momentos que foram a patrística e a escolástica, que vai desenvolver a doutrina da Igreja Católica. E, ao mesmo tempo, já ir aplicando tudo isso na organização da sociedade. Tudo bem? Melhorou um pouco aí a velocidade? Manda um feedback aí, por favor. Às vezes a gente se empolga aqui e não percebe essa aceleração, tá bom? Então, se eu fui rápido, desculpe, eu vou tentar desacelerar um pouco. Isso porque é sábado de manhã, né? A gente tem todo aquele delay da semana, né? Da correria da semana, né? E eu dei aula ontem até 10 horas da noite, tá? Hoje estou aqui firme para desenvolver também mais essa abordagem com você. Então, veja o que a gente está falando aí, a contextualização da Idade Média. E dentro da filosofia, os dois períodos aí, escolástica, né? A primeira patrística, depois a escolástica, a relação entre o conhecimento da filosofia grega com os princípios da fé cristã. Então, a gente vai ter sempre a tentativa de conciliar fé e razão. Tudo bem? Estou olhando aqui os questionamentos, tá bom? Realmente, na história da filosofia, a gente tem sempre o quê? Um desenvolvimento de novas ideias a partir de ideias anteriores. É aquilo que a gente viu na primeira aula das perspectivas filosóficas. Então, nós temos os filósofos da Físis, depois a gente tem o quê? Os sofistas, depois a gente tem Sócrates, é sempre uma reelaboração de pensamentos anteriores. E assim se dá também, né, no desenvolvimento intelectual. Há um aumento de abordagem. E aí são as perspectivas em relação, né, a cada objeto estudado. E dentro da filosofia também vai sendo desenvolvida dessa forma. Tá certo? Então, tá bom, melhorou aí a velocidade, né? É um tema vasto, né? É amplo. Nas disciplinas da semana, a gente desenvolve isso em 3 horas. Veja que é bastante tempo, e aqui a gente tem que condensar um pouco. Então, eu espero que aí, até aqui, né, como a gente falou de patrística e de escolástica, tenha ficado, né, um pouco claro para vocês aí, né, essa relação entre tentativa de conciliar fé e razão. Patrística, o grande expoente é o Agostinho de Hipona, tá bom? E aí, o que o Agostinho de Hipona vai fazer? Ele vai cristianizar o Platão, tá? Platão, você se lembra do mito da caverna? Lembra da dicotomia que o Platão apresentava entre mundo sensível e mundo inteligível? Então, as ideias perfeitas, as coisas perfeitas, está sempre no mundo das ideias. E isso segundo Platão. O que o Agostinho fala? O Agostinho vai falar que esse mundo das ideias é essa relação divina, é o céu, é a relação divina que nos revela a verdade. Então, se para o Platão nós só adquirimos a verdade
o conhecimento verdadeiro no mundo das ideias, o Agostinho de Hipona vai falar que é esse conhecimento verdadeiro e que esse processo se dá por meio da revelação divina. É Deus que faz esse processo de iluminar a nossa razão, tá? Então, aí tem a cristianização do Platão, né? Para o Agostinho, né, isso chama teoria da iluminação. É Deus que ilumina nossas ideias. Então, aí você vê não mais o mundo das ideias, mas agora o céu, essa iluminação divina. Se nós temos essa capacidade racional, se nós somos esse animal racional, como a filosofia nos apresenta até então, tudo isso é por iluminação divina. Essa é a abordagem que o Agostinho de Hipona vai dizer, né? Depois, escolástica, nós temos o Tomás de Aquino, né? Então, o Tomás de Aquino vai conciliar aí o pensamento do Aristóteles. O que o Aristóteles falava? O Aristóteles falava que nós, né, desenvolvemos nosso conhecimento a partir do mundo sensível, que antes era desprezado pelo Platão, lembra? O mundo sensível para o Platão é desprezado, mas para o Aristóteles não. Para Aristóteles, o mundo sensível é a fonte do nosso conhecimento, é a fonte aí do nosso desenvolvimento intelectual, né? Mas se o Platão nega e o Aristóteles aceita, como que fica isso na religião, né? Aí o Tomás de Aquino entra em cena, ele vai dizer que esse mundo sensível aqui, ele existe, tem uma função, né? Por quê? Porque ele é criação de Deus. Né? Então aqui nós temos, então, que o quê? Desenvolver as nossas ações, né? Da melhor forma possível, escolhendo o que é bom que foi criado por Deus. O mundo, ele é enganador? Ele nos dá caminhos, né, que podem nos levar à perdição, digamos assim. Mas, diante dessa iluminação divina, que é lá proposta pelo o Agostinho, nós vamos ter condições de viver a nossa vida da melhor forma possível se nós aderirmos à fé cristã e vivermos os valores, e aí esse mundo não vai nos corromper, né? Mas ele é criação de Deus, tá bom? Então, essa é a conciliação do pensamento do, do Platão e também a conciliação do pensamento do Aristóteles dentro da filosofia medieval, que é essa conciliação de fé e razão. Tá certo? Então, acho que agora eu consegui ir um pouco mais devagar, né? E apresentei aí a patrística e a escolástica. Então, o que vai ficar evidente nesse período da Idade Média? Evidente no sentido de que é o que vai organizar essa sociedade. É o teocentrismo, né? Você já deve ter visto essa imagem, né? Que é o Deus Pai, né? Então, Theo é Deus, centrismo é a centralidade das ações. E tudo é desenvolvido baseado na doutrina de que o divino é o fundamento para a ordem no mundo. E aí, lembra lá na filosofia clássica, com os primeiros filósofos, lembra do que era o cosmos? O cosmos era o encantamento, né, do homem grego diante da ordem e da desordem, lembra? Agora, com esse momento teocêntrico que a igreja apresenta a revelação divina, né, essa ordem no mundo, quem que propõe? É Deus, né, respondendo aos questionamentos que antes estavam a cargo da filosofia, tá certo? Então, esse é o contexto quando a gente fala aí de teologia medieval. Aqui uma pequena atividade só para a gente, né, fixar o conteúdo, mas também ser um pouco lúdico, e aí vocês vão ver o porquê. Eu trouxe uma charge, né, em que eu peço aí uma interpretação, tá bom? Nós temos a ilustração aqui, o quê? De Deus Pai, como é o que eu mencionei antes aí da ideia teocêntrica. E qual é a interpretação dessa pequena charge aí? Eu acompanho aqui do chat e eu espero a contribuição aí. Mande aí alguma interpretação para a gente analisar juntos essa ilustração, tá certo? E se tiver alguma dúvida, alguma outra questão, pode enviar também que a gente faz aí já um apanhado geral.
Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui uma participação que diz o seguinte: ele descansou por 1000 anos, então? Então, vamos lá. Essa é uma charge, né? Que é aquela forma de representação um pouco crítica. Então, nós temos aí o Deus Pai, que está nessa relação com o mundo, ou seja, a Deus Pai é esse o quê? Que faz as coisas acontecer no mundo. Tudo é por vontade de Deus. Naquela visão teocêntrica, né? Que é o que vai ser desenvolvido durante toda a Idade Média. E aqui na nossa charge, a gente tem lá Deus Pai sendo questionado aí, né? Um interlocutor vai dizer: Deus, descansa um pouco. O planeta já sabe se virar sozinho, porque você não tira umas férias? Aí, né, ele vai responder para o interlocutor: Ué, quando? E ele responde: na Idade Média. Então, aqui é uma menção, né? A ideia que se tem da Idade Média, que foi a Idade das Trevas. Então, você pode encontrar na literatura essa menção, né? Que a Idade Média foi a Idade das Trevas, porque, né, a Igreja Católica ela também fez muita coisa ali obscura, enfim, tem todos esses fatos apresentados na literatura. E na nossa charge, por que Deus já descansou então ali? Ele está respondendo, né? Por que ele descansou na Idade Média? Porque aí a sátira. Durante a Idade Média, o que acontecia, na verdade, não era vontade de Deus, era sim vontade daqueles que estavam à frente da igreja, tá bom? Então, quando a gente fala de teocentrismo, nós estamos falando do poder da igreja também, né, de organizar a sociedade utilizando essa vontade de Deus. Mas aqui na nossa charge, Deus fala que ele não estava presente na Idade Média. É essa a sátira da nossa charge, tá? Então, a Idade Média foi essa idade das trevas, né? Que a literatura apresenta também, né, não é invenção minha, e é porque Deus não estava presente. Aí a sátira da nossa charge, tá certo? Então, nós vamos encontrar na literatura essa menção, né, de que a Idade Média, ela foi um longo período da história da humanidade em que a visão da igreja foi a que organizou a sociedade. Houve grandes avanços, nós não podemos negar, muito do que depois foi desenvolvido na Idade Moderna foi gestado na Idade Média, porque a Idade Moderna, ela não iniciou da noite para o dia, ela teve que ser gestada, então as ideias começaram lá na Idade Média. Então, quando se fala em Idade Média como Idade das Trevas, não é de todo correto, né? A gente sabe dos fatos que aconteceram na Idade Média, né? A Inquisição, diversas questões. No entanto, a Igreja na Idade Média, ela tanto preservou o conhecimento, como ela também, né, foi berço para as ideias que foram gestadas durante a Idade Média, que depois foram desenvolvidas pela Idade Moderna. Tá certo, pessoal? Então, sobre esse tema, né, aqui a charge é só para a gente estar descontraindo um pouco, né? Então, se aconteceu alguma coisa de ruim na Idade Média, né, foi quando Deus tirou férias, tá bom? Essa é a mensagem da nossa charge aqui, né? Então, nem tudo foi culpa da igreja, como a nossa análise aqui apresenta, né? Então, não houve só retrocesso na Idade Média, houve também muitos avanços, né, conforme esse autor aqui nos apresenta, né? Então, houve muita produção e depois a própria questão das universidades, como a gente tem hoje, foi gestada também na Idade Média. E aqui a menção à Idade das Trevas, como eu já falei, né? Então, esse termo é aplicado a todo esse milênio da Idade Média. No entanto, nós temos aí, né, a defesa desse período aí por um agnóstico, aquele que não tem fé, né, que fala que a igreja teve sim a sua o seu desenvolvimento, né, e essa ideia das trevas deve-se mais o quê? As próprias invasões bárbaras que aconteciam, a peste negra. Então, nem tudo foi culpa da igreja, tá certo? É o nosso chat, se você tem aí algum questionamento, né?
Então, tá bom, Suelen, obrigado pela participação aí. Então, resumindo a Idade Média, né, para finalizar esse tema aí, a gente já abordar o próximo tema, nós temos o conhecimento humano também sendo preservado pela Idade Média, né, pela Igreja Católica na Idade Média. Se você já assistiu o filme Nome da Rosa, ou já leu o livro, ou já ouviu alguma menção sobre sobre o filme, né, O Nome da Rosa, é mais conhecido como o filme, que ali expressa, né, por meio ali de uma história que está sendo desenvolvida, toda a guarda do conhecimento que está nos mosteiros. Então, os mosteiros, né, são os grandes responsáveis por guardar, né, o conhecimento, né, e preservar esse conhecimento que depois vai ser base para a estrutura de universidade como nós conhecemos, que também foi gestada ali na Idade Média, tá? Então, se você não conhece o filme ou o livro, O Nome da Rosa é uma opção aí para você, né, ver, né, um pouco esse contexto da Idade Média sendo encenado, tá certo? Então, pessoal, vamos para o nosso próximo tema, já que nossa aula aqui passa rápido. Agora a gente vai ter o quê? A razão no centro do conhecimento, que é o quê? É a transposição desse período teocêntrico, né, para o quê? O período antropocêntrico, em que o homem vai ser o centro da razão, ou seja, o indivíduo vai ter autonomia de pensamento, que antes não existia, porque a ideia era a ideia que deveria estar de acordo com as ideias da igreja. Né? Então, a filosofia moderna, ela surge com o quê? O rompimento dessa ideia teocêntrica. Então, ou seja, o renascimento cultural que ocorreu, né, foram várias questões que levaram ao quê? A se oporem aos valores medievais, né, a esse domínio da Igreja Católica. E aí a gente vai ver que no século XV, a Idade Média vai sair de cena, digamos assim, para o quê? O início da modernidade, e aí o início da filosofia moderna. No entanto, nós temos Idade Média sendo, né, deixada de lado, mas as ideias ainda vão permanecer na cultura por bastante tempo, tá? Então, nós vamos ter diversos fatores que vão fazer essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. A intensificação do comércio, o desenvolvimento das cidades, né? A burguesia, que é uma nova classe social que vai surgir aí nesse contexto, nós vamos ter, né, a nobreza e o clero que vai perder o prestígio, e o próprio conhecimento científico e artístico que é desenvolvido no Renascimento, que vai fazer essa transição ocorrer aí, uma transição de pensamento, tá certo? Que vai influenciar toda a sociedade. Aqui é uma menção sobre a Renascença, né? Que também é uma forma de conhecer o Renascimento. Em resumo, o que foi o Renascimento? Foi a expressão de revivar o conhecimento clássico, o conhecimento grego, né, diante de todas as imposições da igreja. E aí, isso está acontecendo no finalzinho da Idade Média. E isso vai conduzir o quê? Para a mudança de pensamento. Então, quando eu falei que o que foi desenvolvido no início da Idade Moderna foi gestado na Idade Média, é esse momento aqui do Renascimento que vai conduzir a essas ideias, né, serem gestadas, né? E aí a gente vai ter o quê? Um movimento, né, voltado para as artes. Mas quando a gente fala de um movimento voltado para as artes, a gente tem literatura, pintura, escultura, música, ou seja, são bases, né, do pensamento moderno. É toda uma efervescência que acontece, né, no campo intelectual que vai conduzir para essa mudança de pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. E aí é o iluminismo, né? As luzes que vão vir a o quê? Iluminar as trevas dessa razão que estava nas mãos da igreja. Ou seja, a vontade da igreja, na verdade, não era a vontade de Deus, né? Era uma imposição de poder. E aí nós vamos ter uma mudança na sociedade, uma mudança de pensamento, mas também mudança em diversas questões da sociedade. Tá certo? Unidade 1, tá? Nós estamos estudando. Você que está perguntando aí no nosso chat.
Então, agora, quando a gente fala de modernidade, nós estamos questionando o que é o conhecimento, como nós conhecemos, qual é a origem do nosso conhecimento. Então, associar as diversas mudanças que a gente vai ter lá, né, do iluminismo, toda a questão de novas abordagens, agora a filosofia vai se perguntar sobre essas questões, e não mais, né, baseada na questão religiosa. Né? E a gente tem o iluminismo, que vai nos dar o quê? A centralidade do racionalismo e do empirismo. As bases agora para o conhecimento, elas estão, né, baseadas no conhecimento científico. Né? Se na Idade Média se conhecia a Terra como plana, agora não, agora a ciência vai demonstrar novas respostas. Né? Então, agora nós temos o conhecimento científico que vai ser a base dessa sociedade. Ou seja, o iluminismo traz essa proposição. Né? E nós temos, então, uma explicação e interpretação filosófica desse conhecimento humano, agora o quê? Sendo abordado de forma sistemática. Então, o que é o conhecimento científico? Ele é um método. Então, é uma abordagem sistemática, agora de forma rigorosa, né, que vai o quê? Dar resposta para os problemas aí fundamentais que o homem se coloca, né? Buscando sempre validar esse conhecimento, e não mais, né, com aquela visão teocêntrica. Então, cai o teocentrismo, que foi o que regeu a Idade Média, e vai surgir o antropocentrismo, tá? Que é o homem agora como autônomo em relação ao conhecimento na sociedade. Tá certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, quando nós falamos lá da Idade Média, nós estávamos falando da seção 3, tá? Agora, quando a gente está falando aqui desse iluminismo, da razão no centro do conhecimento, já é a seção 4, tá bom? Você que está perguntando aí no nosso chat. Nós vamos ter uma mudança de paradigma. Então, né, nós temos o quê? Agora, na modernidade, a constatação de que há um colapso daquelas certezas religiosas, e a religião não mais vai ser aquela que vai dar a essência da verdade. Né? E a expansão do mundo, né, a expansão cultural, levou o quê? A que se questionar cada vez mais as verdades. E as verdades da religião também vão ser questionadas. Né? Como eu disse, caiu a Idade Média, mas ainda nós temos muito dos resquícios da Idade Média no contexto da sociedade, porque a gente ainda tem uma nobreza, a gente ainda tem um clero, né? E essas ideias, esses privilégios, que também era a grande questão ali, né, da centralidade do poder na Idade Média, ainda vão permanecer, né? E aí a gente vai ter o quê? Revolução Francesa, a gente vai ter diversas revoluções para mudar não só essa questão do conhecimento que está mudando agora na Idade Moderna, mas também a questão política vai ser mudada por meio das revoluções, né? Sempre questionando esse poder que era o poder lá da Igreja na Idade Média, que ainda tem resquícios. Quando nós estamos falando do iluminismo, nós temos o racionalismo, né? Que é o quê? Essa centralidade, né, no indivíduo que vai ser autônomo no pensar. E representante do racionalismo, nós temos aí o Descartes. Né? Ele vai dizer que o único instrumento capaz de conhecer a verdade é a razão. Né? E aí do latim, o ratio. O cogito ergo sum. Se você não conhece nada do Descartes, pelo menos esse penso logo existo você já ouviu. Né? Então, o Descartes vai ser esse filósofo que representa o racionalismo. Tá? E ele tem lá no seu pensamento, né, a dúvida metódica. O que é isso? É um método para o quê? Para questionar todas as verdades. Se todas as verdades forem postas à prova e elas tiverem, né, seguir o método que ele propõe, elas vão ser verdades confiáveis, digamos assim. Mas aí, esse método dele é o método que vai ser conhecido por método cartesiano, né, que vai ser uma base segura para a ciência. O que é o método cartesiano? É você dividir em partes, né, as questões propostas, e aí você vai, né, chegando a maior divisão possível para se assegurar dessa verdade.
vamos pensar na forma de ensino que a gente tem nas escolas. Você não tem as disciplinas, né? Você tem matemática, você tem química, você tem filosofia, são partes, não são? Então, é como se a gente tivesse caixinhas na cabeça, e agora não, vou estudar química, abre aquela caixinha. Então, essa divisão, esse é um método, faz parte do método proposto lá pelo Descartes, né? As cidades não são divididas em quarteirões, então essa divisão faz parte aí da proposição também do Descartes, que é essa divisão que ele propôs como método aí para o conhecimento, tá certo? Depois nós temos o empirismo, e a gente vai ter o John Locke, que também é um filósofo aí desse momento da modernidade. E o que é o empirismo? Ele vai dizer que o nosso conhecimento ele se dá pelos sentidos. Nós não temos uma razão que já sabe de tudo, né? Se não passar pelos sentidos o conhecimento, nós não vamos ter aprendido nada, né? Não existem ideias inatas. Se existe a razão, porque o conhecimento, né, é desenvolvido pela experiência e ele é reelaborado pela razão. Nós somos tábuas rasas, quando nós nascemos, ou seja, uma folha em branco. E aí essa folha vai sendo preenchida conforme nós vamos conhecendo as coisas, né? Então, as verdades, elas vão sendo desenvolvidas. E ele fala aqui de verdades primárias e verdades secundárias, ou seja, é o próprio processo de desenvolvimento do conhecimento do simples para o conhecimento complexo, né? Então, a essência das coisas nós não conhecemos, né? Elas vão fazer parte desse processo aí mental e que a razão vai nos proporcionar um conhecimento mais elaborado, tá certo? Então, esse é o empirismo segundo o John Locke. Tudo bem? Então, aqui sobre as teorias, né? Isso que a gente viu até aqui. Uma teoria, ela pode ser confirmada ou alterada ou superada. Então, precisamos estudar as teorias para compreender o quanto elas são fruto ou implicam o nosso modo de conhecer. Assim, evitamos criar dogmatismo ou um fechamento intelectual sobre as mesmas. Então, nesse período aqui da filosofia agora, né, do conhecimento no centro da razão, o que a gente tem na filosofia? A proposição do problema do conhecimento, que é aquelas 3 questões que eu apresentei. O que é o conhecimento, como nós conhecemos, né? Agora, esse tema, teoria do conhecimento, vai ter o quê? A função de apresentar alternativas, né, que levem ao conhecimento científico e dê rigor ao conhecimento científico. E aí, nós vamos desenvolver também, né, a abordagem em relação às propostas que fazem parte de toda essa modernidade. Então, mudança de paradigma, mudança de pensamento, né, e novos autores da filosofia que vão agora sempre falar desse nosso processo de autonomia no pensar. Tá certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Nós já estamos aí na finalização da nossa aula. Eu vou retomar um pouco esse contexto, né, do início da filosofia moderna na nossa próxima aula, para a gente desenvolver melhor as abordagens. Já que a própria unidade 2 vai se iniciar com essa abordagem também de mudança de pensamento, tá certo? Então, concluindo a nossa aula, nós temos a ideia, né, de que essa atitude filosófica que é desenvolvida, né, a partir da mudança de pensamento lá proposta de teocentrismo para antropocentrismo, a atitude filosófica que vai servir o quê? Não só para contemplar o mundo, mas agora, falar em racionalidade é intervir na própria prática, né? De forma prática na realidade. Então, o conhecimento, ele se diferencia do senso comum, né? Então, Idade Moderna, nós temos o quê? Conhecimento científico, que vai ser esse método que vai ser a base das ciências e aí de toda a transformação que ocorre na modernidade, tá bom? A evolução do pensamento científico, ela é contada, então, pela contribuição desses diversos autores da filosofia moderna. Então, filosofia moderna, ela vai aí do final da Idade Média, né, século XV, XVI mais ou menos, até o século XIX. Tá certo? Bem, então, com essa a proposição, nós
concluímos mais uma aula. Eu espero que você tenha aí uma boa semana para desenvolver os estudos, né? E não esqueça de ler o material, sempre estar ali desenvolvendo tudo que é proposto lá no seu ambiente virtual de aprendizagem. Tudo bem? Então, um bom fim de semana para todos. Nos encontramos na nossa próxima aula.